penso eu que não só em nível de organização de tempo, mas em nível de buscar realmente o objetivo. Foco, planejamento e organização. São 3 elementos que a gente julga assim, fundamentais para ele conseguir atingir esse objetivo. Ele precisa otimizar bastante o tempo dele. Ele precisa evitar, por exemplo, algumas coisas que possam desorganizá-lo, como não ter uma lista diária de tarefas. A lista diária de tarefas é muito importante, por mais banal que ela seja. Pode envolver levar as crianças para a escola, caso ele tenha filho, pode envolver ir no supermercado, pode envolver resolver, fazer uma redação, resolver exercícios de matemática, fazer um simulado. Ele tem que ter uma lista diária de tarefas. Isso é um elemento muito importante para que a organização no dia dele seja fundamental, seja bem feita e não gere aquele estresse, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? Ou a pergunta famosa, por onde eu começo? Né? Então, no momento que ele tiver uma lista de tarefas, ele pode, inclusive, determinar nessa lista quais são as prioritárias. A partir do momento em que ele vai definir prioridade de dizer não, a gente tem que deixar essas coisas um pouquinho distintas. Né? O dizer não é, por exemplo, alguém te convidar, olha, vamos lá, vamos fazer um lanche, vamos no cinema hoje. Não, eu preciso estudar, eu tenho que estudar português hoje, eu preciso estudar conhecimentos bancários. Esse é o saber dizer não. Ele tem que saber quais são as prioridades dele. No mundo de hoje, todos nós somos multifocados. E a cada dia que passa, isso vai ficar mais intenso ainda. Nós temos família, nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós temos redes sociais, nós temos praticamente, todos nós hoje no Brasil, um smartphone, né? Uma multiplicação de equipamentos incrível. Então a pessoa está ali acessando notícias, acessando o Facebook, uma rede social. Então ele tem muitas coisas às quais ele vai ocupar o dia dele. O que ele precisa é escolher as prioridades. Ele tem que ter o foco. A prioridade é passar no concurso. Então a prioridade, consequentemente, é estudar, é resolver simulado. Ele tem que tentar dizer não ou diminuir bastante o tempo dedicado às outras coisas. Muitas vezes o tempo que separa o edital do concurso é um tempo curto. O aluno não precisa esperar esse tempo. O aluno não vai saber, de repente, qual é a banca que vai elaborar a prova. Então ele não vai conhecer, de repente, o estilo da prova que ele vai ter aplicada. Mas ele sabe que vai cair português, que dependendo do posto ao qual ele está se candidatando, vai cair alguma coisa de direito, vai cair alguma coisa de administração, vai incidir conhecimentos bancários. Ele tem essa noção. Então, o estudo amplo, até porque o concurseiro raramente faz um concurso só, não é? Ele está num ciclo. Então, ele vai estudar o português de uma forma mais ampla, a matemática, a lógica de uma forma mais ampla, e no momento que o edital sair, aí sim ele pode, de maneira mais específica, para a banca, para o objetivo que ele vai ter, o alvo dele ficar mais definido. Então, muito importante ele ter um estudo amplo, e eu sempre defendo a tese que estudar resolvendo exercícios é bem fundamental. Resolver simulado, não é? Mas a resolução de um simulado, ela não deve ser uma resolução do tipo, bom, terminei a prova, acertei tantas e errei tantas. Ele tem que ter um simulado que dê para ele métricas. Ele tem que ter um simulado que permita a ele avaliar, bom, dessas questões que eu acertei, quais que eu acertei de maneira consciente? Porque muitas vezes o acerto pode ter sido um chute, o que detecta uma deficiência naquela parte da matéria. Quais questões que eu errei? Bom, errei essas aqui. O erro foi um erro por falta de conhecimento, de repente em português, alguma coisa de acentuação, vou aprofundar. Ah não, mas eu errei pela falta de atenção. Então isso também tem que ser determinado. Muitas vezes a dificuldade de uma pessoa que vai fazer uma prova, e não só de concurso público, aí nós devemos abrir o leque, é não saber fazer a prova, é não saber se comportar perante a prova. Então a pessoa fica nervosa, perde um pouco a estabilidade, e todo aquele conhecimento que ela adquiriu estudando se perde junto. Então a otimização do tempo é para fazer com que o tempo de estudo seja cada vez maior. Nós não temos como aumentar as 24 horas do dia, mas nós podemos fazer com que o tempo que sobra dessas 24 horas para o estudo seja maior, otimizando o tempo.